Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um devocional, nesta manhã de segunda-feira, 14 de março de 2022, e nós estamos aqui novamente com a permissão de Deus para trazer uma mensagem, uma palavra ao seu coração. E hoje nós vamos falar de algo muito importante, de algo que vem sendo excluído das pregações, dos ensinamentos, dos cultos de doutrina, aonde o nosso líder, o nosso pastor deve nos orientar através da luz da palavra como deve ser o nosso proceder. E em 1 Coríntios 6, capítulo 6, verso 19, nos diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Aleluia! Que palavra! Somente não precisa de nenhuma explicação. O contexto, a mensagem desta palavra, ela é clara. Aonde aqui no capítulo 6, no versículo 12, Paulo exorta ali a igreja e diz, condenando a sensualidade, condenando práticas, exortando o povo à santidade e lembrando eles que são templos do Espírito Santo, que são tabernáculo da morada de Deus, onde Deus habita. E aqui tem uma referência muito linda aqui embaixo, que diz assim, Paulo pessoal entre homem e mulher como uma só carne. Quando uma pessoa se junta com uma meretriz, trata-se da experiência de uma só carne. Dessa maneira, espiritualmente, Cristo está unido a uma meretriz. Ele quer dizer assim que se você profana o seu corpo, como nós somos templo do Espírito Santo, como o nosso corpo, ele passou a ser morada de Deus. E quando nós profanamos o nosso corpo, profanamos o nosso templo, assim, praticando coisas que não agradam a Deus, nós estamos então, como nesse contexto que Paulo colocou aqui. Quando nós profanamos o nosso templo, é a mesma coisa que nós estar prostituindo o nosso templo. E como nós somos moradas de Cristo, ele se referiu então com essas palavras. E aqui tem uma outra referência muito importante também. O corpo do cristão pertence ao Senhor, é um membro de Cristo e o templo do Espírito Santo. Todo ato de fornicação, adultério ou qualquer outro pecado é cometido pelo cristão no santuário, o Santo dos Santos. Olha que coisa importante. Todo ato de fornicação, adultério ou qualquer outro pecado é cometido pelo cristão no santuário. Quer dizer, nós somos santuário, e aqui ele se refere a nós como Santo dos Santos, onde Deus habita. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava lá apenas uma vez por ano, e somente após uma extensiva limpeza. Caso contrário, ele seria morto. Você entendeu que esse contexto aqui? No Antigo Testamento, os sacerdotes entravam no Santo dos Santos uma vez por ano, e antes eles tinham que fazer todo um ritual de limpeza exterior, extensiva limpeza, porque senão, se eles entrassem lá de qualquer maneira, se eles entrassem com alguma sujeira espiritual ou carnal, eles seriam mortos, porque eles estavam entrando no Santo dos Santos. E para entrar no Santo dos Santos, a pessoa deve estar pura, limpa. Aleluia!
Para vocês entenderem o contexto dessa mensagem, vamos desde o versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o vosso corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a vosso Deus. Aqui Paulo está dizendo que nós, quando aceitamos Jesus Cristo, nos tornamos um com Ele, porque nós somos noiva de Cristo. E a partir daquele momento, o nosso corpo não pertence mais a nós, mas pertence a Cristo, pertence a Deus, porque Ele passa a fazer morada dentro de nós. E se você passa a ser tabernáculo da presença de Deus, se você passa a ser morada do Eterno, como você vai conciliar, como você vai conseguir manter conexão com Deus, manter a sua intimidade com Deus, a sua conexão com Deus, se você não se preservar, se você não preservar a pureza do templo. Aleluia! E isso é uma coisa que a gente vê acontecendo muito, porque tem aí os ditos da teologia do aceita tudo, aonde Jesus só quer o coração, aonde basta você aceitar Jesus e está tudo bem. Você pode continuar cometendo seus pecados sexuais, você pode continuar profanando o seu templo, você pode continuar fazendo as práticas mundanas carnais, que está tudo bem. E aqui a palavra ela é bem específica, ela é bem clara em referência a isso. Nós somos templos de Deus, nós somos o tabernáculo, nós passamos a ser morada de Deus. Quando Jesus ele deu o brado na cruz, nós passamos a ser moradas do Altíssimo. E nós fomos chamados para ser santos. Não, nós não vamos ser perfeitos. Nós nunca conseguiremos a perfeição, porque a perfeição ela só pertence a um, que é Deus. Mas sim, a santidade faz parte de um caráter cristão. A santidade, ela faz parte de uma caminhada com Deus. E a própria palavra diz: assim como eu sou santo, sede também santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. A Bíblia está nos exortando a todo momento a nós sermos santos. Como assim, Michele? Ser santos, não se misturar às práticas imorais do mundo. Porque quando nós passamos a ser templo, morada do Senhor, esse corpo, esse templo aqui, não nos pertence mais. Nós não podemos fazer com o nosso corpo aquilo que bem nos convier. Você não pode tomar qualquer atitude que seja com o seu templo, com o seu corpo, sem antes consultar a Deus. O relacionamento de um cristão com Deus, ele vai além de pegar a Bíblia diariamente e ler um versículo, decorar um versículo. Não, a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus vem de um diálogo, de uma conversação diária, de um momento que você tem a sós com Deus, em que você ali derrama o seu coração. Como saber aquilo que profana o nosso templo? Como saber aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus?
aquilo que nos contamina, aquilo que nos suja. Como proceder, como saber? Simples, tenha intimidade com Deus. Aleluia! O padrão de santidade de Deus, ela é inversa ao padrão do mundo. Então, se você coloca uma vestimenta em que você olha e vê o mundo colocando a mesma vestimenta, pode ter certeza que aquele ali não é o padrão de Deus para a sua vida. Porque o padrão do mundo é imoralidade, é sensualidade. O padrão do mundo é explorar o corpo da mulher. O padrão do mundo é expor o corpo da mulher. O padrão do mundo é expor o corpo do homem, do jovem. O padrão do mundo é marcar. Então, como é que o padrão do mundo pode ser comparado com o padrão de Deus? Como que um cristão vai se vestir de acordo com o padrão do mundo? Está errado. O padrão do mundo é a fornicação. O padrão do mundo são imoralidades sexuais. O padrão do mundo é práticas sexuais abomináveis na palavra, abomináveis, detestáveis, através da palavra, à luz da palavra. Como que um cristão vai fazer as mesmas práticas, vai ter as mesmas práticas? Está se prostituindo, está se contaminando, está se sujando. E o diabo, ele tem cegado tanto essa geração extravagante, essa geração radical, essa geração que pula e grita num show gospel, essa geração de passinhos na internet, de dancinhas nos rios, essa geração de mulher de barriguinha de fora nas igrejas, essa geração de seios aparecendo à mostra, essa geração de calças apertadas, essa geração de vestidos. Eu costumo dizer que as mulheres se vestem, parece que elas colocaram um vestido a vácuo, que veio ali uma máquina a vácuo e vestiu elas, porque retrata tudo. Como que esse padrão de moralidade do mundo vai ser um padrão que um cristão, que um crente pode seguir? Você está violando os padrões de moralidade de Deus. A Bíblia nos exorta, a Bíblia nos ensina que nós temos um padrão de moral. Deus, Ele é santo, Ele não se mistura com o profano, Ele namora onde há profanação, aonde há imoralidade, aonde há prostituição. Então entenda de uma vez por todas, se você é um crente, mas continua com as práticas do mundo, você com certeza não é morada do Altíssimo. Porque Deus jamais vai permanecer num ambiente, num lugar, numa morada onde há sujeira, onde há imoralidade. Ah, mas eu vou num culto, eu vou num show, eu vou num evento, eu vou numa vigília e choro e me emociono. Amigo, é realmente isso, emoção. Porque o avivamento genuíno é aquele que te confronta, é aquele que coloca um espelho diante de você e aponta onde você está errando. Um avivamento genuíno é aquele que vai causar dentro de você uma revolução. Uma revolução contra o pecado, contra a imoralidade, contra o padrão do mundo. Um avivamento genuíno é aquele que vai te despertar do teu sono espiritual. E essa geração que a gente tem visto aí de crentes é uma geração que imita as práticas abomináveis do mundo. É uma geração que acha que pode ser salvo, que pode entrar no céu, mesmo com as suas práticas abomináveis, que a palavra condena, que a palavra abomina. E não vem me dizer que o Antigo Testamento está separado do Novo, porque o próprio Jesus disse que ele não veio abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Aleluia!
Jesus não veio para desfazer o padrão de moralidade de Deus, ao contrário, ele veio para ser a prova viva de que você pode andar por este mundo mau, por este mundo contaminado, por este mundo dominado por Satanás, mas fazer a diferença, ser diferente. A igreja, ela veio para ser luz do mundo. A luz, ela tem que terminar com as trevas. A luz, ela não é compatível com as trevas, meu amado. Se você chegar num ambiente escuro e aquele ambiente for trevas e você for luz, você vai acabar com as trevas daquele ambiente, porque você é luz. Agora, se você continua imitando as práticas abomináveis do mundo, se você não se arrependeu, se você não se converteu, você continua sendo trevas. Eu ouvi agora esse final de semana uma história muito, sabe, de verdade, assim, que me impactou realmente. E eu vou repetir essa historinha para você. Havia um cristão, e esse cristão, ele estava em cima do muro. De um lado estava o diabo, do outro estava Jesus. O diabo estava aqui, Jesus aqui. E aí, Jesus conversava com aquele cristão, com aquela pessoa que estava em cima do muro. E Jesus tentava de todas as formas trazer aquela pessoa para o lado dele, convencer aquela pessoa. E o diabo estava lá no canto dele quietinho. E Jesus conversando com a pessoa, tentando trazer a pessoa para o lado dele, para a presença dele. E o diabo quietinho. Aí a pessoa viu que Jesus estava insistindo com ele. Aleluia! E viu que o diabo estava quietinho, o diabo não tinha reação nenhuma, estava só observando aquilo ali. E aí a pessoa olhou para o diabo e perguntou: e você não vai falar nada, não vai se manifestar? E sabe o que o diabo respondeu para aquela pessoa, para aquele crente? Não, eu não vou me manifestar, porque esse muro que você está sentado é meu. Forte, né? Real, né? Então, se você está sentado em cima do muro, se você está em cima do muro e você não se decide de que lado realmente você vai seguir, saiba que este muro que está te impedindo de avançar na presença de Deus, de ter uma vida íntima com Deus, de ser uma pessoa que vai viver o padrão de Deus, o padrão do céu, o padrão de moralidade de Deus, o padrão de conduta de Deus, saiba que esse muro pertence a Satanás. Então o crente que ele está em cima do muro, ele é aquele crente que a palavra fala, é um crente morno. E ninguém gosta de coisa morna. Aleluia. Eu sei que essas palavras são bem difíceis de ouvir. Para alguns é comichão, sabe? Mas eu tenho que trazer a palavra para vocês. Eu não posso omitir aquilo que Deus coloca no meu coração. E aqui Paulo deixa bem específico: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Um cristão pode ir numa balada? Pode. É lícito, ele pode fazer o que? Ele é livre. Você é livre. Deus não põe uma coleira em você e diz: ó, você tem que ser meu, você tem que me seguir, você não pode ir. Não, você é livre. Você é livre, você não tem coleira nenhuma no seu pescoço. Deus, ele não te prende a ele. Sabe por quê? Porque ele te fez livre. Te fez livre para você optar, para você escolher aquilo que você quer para a sua vida. Então todas as coisas te são lícitas, mas nem todas convêm para um cristão fazer. Diariamente Satanás vai te apresentar coisas que lhe são lícitas.
Diariamente você vai ter oportunidade de fazer coisas que lhe são lícitas. Mas aí vem aquela comunhão com o Espírito Santo, aquela comunhão com Deus que vai te dar o quê? Discernimento. Você tem que aprender a discernir o que é certo e o que é errado. Você tem que trazer as coisas à luz da palavra. Você tem que comparar a palavra. Você tem que trazer as coisas à luz da palavra e perguntar a Deus, ao Espírito Santo, o que Ele acha sobre aquilo ali. Eu vou me vestir para ir à igreja. Você vai na frente do espelho e pergunta para o Espírito Santo: esta roupa é da tua vontade, te agrada? O Senhor consegue me olhar lá do céu com essa roupa sem se envergonhar, sem precisar virar o rosto de mim? Aleluia! Essa música que eu gosto de ouvir, essa música te agrada? Essa música não vai contaminar minha alma, o meu coração? Essa música não vai abrir portais espirituais para que o inimigo possa agir na minha vida? Essa letra dessa música te agrada? Edifica a minha vida? Este namoro, esta forma de namorar, te agrada? Aleluia! Você entende? É um diálogo, é um relacionamento. Você conversa com o teu Deus, você conversa com o Criador e pergunta para Ele qual a vontade dEle, se agrada a Ele, se está certo, se está errado. E como que você vai saber a resposta de Deus? Ele vai colocar dentro do seu coração uma paz muito grande, ou um repúdio, uma aversão, um sentimento de vergonha. É assim que Deus fala conosco. Às vezes as pessoas pensam que você vai ouvir Deus falando com você assim: ó filha, não põe. Não, Ele vai colocar em você um sentimento de vergonha. Não, essa roupa aqui com certeza não agrada a Deus, porque eu estou me sentindo envergonhada com ela. E aqui eu quero ressaltar para você que eu não estou falando de usos e costumes. Eu estou falando de padrão de moralidade, de decência, de modéstia. E não estou falando aqui somente para mulheres, não. Estou falando aqui para homens também, porque os homens também têm se vestido indecentemente. Ou você acha que essas calças jeans apertadíssimas, que retratam tudo, que apertam tudo, você acha que agrada a Deus? Não é porque você é homem que você vai usar uma calça que retrata tudo, tipo essas calças de cantor sertanejo. Você também deve se vestir com decência, meu jovem. Você também deve se vestir com decência, cantor evangélico. Você também deve se vestir com decência, pastor, missionário, líder. Não é só padrão de moralidade para mulheres, não. Porque é uma enxurrada de imposições para as mulheres. Mas os homens também têm cometido muitos pecados quanto à sua vestimenta. Lembrando, não estou falando de usos e costumes, estou falando de moral, de decência, de modéstia. E a modéstia não é só para mulher, não, é para homem também. Vamos parar de empurrar tudo para as mulheres. Os homens também têm o dever de se vestir com modéstia, com decência. Porque é uma vergonha você olhar para esses púlpitos e ver esses cantores sertanejos aí, universitários, que cantam, principalmente os cantores sertanejos gospel aí, que eu odeio essa palavra. Porque esse gospel aí tem trazido só desgraça.
Tem trazido desgraça, esses gospel, tudo é gospel. O que deveria de ser uma coisa diferenciada, consagrada a Deus, é uma coisa que tem desgraçado a vida de muitas pessoas, esse tal de gospel. É uma vergonha como esses cantores têm se portado, como essas cantoras têm se portado nos seus shows, nas suas apresentações, nos eventos religiosos. É uma vergonha como você tem se portado, como você tem levado a mensagem através das suas canções. A maneira como você tem se portado tem envergonhado o evangelho. É degote. É mulher com alcinha, mostrando. Não estou falando disso costume, estou falando de modéstia. Estou falando de decência, de modéstia. E quem é do céu sabe como se vestir. Roupa não leva para o céu, não leva. Mas quem é do céu sabe como se vestir. Sabe aquilo que agrada a Deus. E se você quer saber o que agrada a Deus, vem para a palavra. Vem para a palavra que ela vai te mostrar. Com ela você não vai ter dúvida daquilo que agrada a Deus. Com ela você não vai errar, você não vai tropeçar. Ah, porque a fulana usa, deixa a fulana usar e ora por ela. Ah, tal cantora gospel usa, deixa a cantora usar. Ao invés de imitar ela, de cometer o mesmo pecado que ela, faz a diferença. Ora para que Deus venha tirar a venda dela, dos olhos dela. Para que Deus venha mostrar para ela o padrão do céu, o padrão de moralidade de Deus, a modéstia para ela se vestir, porque ela influencia outras pessoas. Ao invés de você imitar as práticas, vai lá, meu amado, ora por essa pessoa. A tua oração, ela alcança todo o planeta Terra. Então, ao invés de ficar olhando e imitando, ore por essa pessoa. Mas não imite, a própria palavra diz, não imite as práticas mundanas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm para quem serve a Deus. Eu posso tomar um copo de cerveja? Posso, e é lícito, mas convém para mim? Eu posso fazer um rios com passinhos e dancinhas e áudios extravagantes? Posso, mas convém para mim? Vai edificar a minha vida? Vai edificar a vida de alguém? Pensa, meu amado. O problema é que a igreja, ao invés de ser diferença, ao invés de ser luz para o mundo, ela está imitando o mundo. Ao invés de influenciar, ela está sendo influenciada. Cadê os Daniéis? Cadê os Sadraque, Mesaque e Abednego que se recusam a se sentar na mesa do rei e se contaminar com os banquetes do rei? Cadê essa geração de crentes radicais? Aleluia, que saudade dos crentes chatos. Aqueles crentes que batiam palma na frente das casas, vestidos com modéstia, com a biblinha, falando do evangelho, pregando o evangelho. Saudade dos cultos de doutrina, onde o pastor ensinava a conduta para o cristão. E quando eu falo de doutrina, eu falo de doutrina bíblica, não estou falando de doutrina de homens. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem a doutrina de Deus, a doutrina bíblica é uma doutrina imutável.
Doutrina de homens é uma coisa que de denominação para denominação vai mudando. Agora a doutrina bíblica, a doutrina de Deus, ela é imutável, ela não muda. Ela é eterna. E é essa doutrina que tem que ser pregada. Qual que é a doutrina bíblica? Os padrões de Deus. Onde você viu aqui na palavra escrito em algum lugar aqui, me diz. A não ser que tenha sido escrito outros evangelhos, coisas que não tem na Bíblia. A não ser que foi acrescentado livros, mas eu não vi em nenhum momento aqui na palavra algum versículo que diz que você pode permanecer do jeito que você está. Jesus é amor? Ele é o próprio amor, ele se doou por amor. O ato de Jesus é amor, porque o único dom que vai permanecer é o amor. Claro que ele é amor. Mas Jesus, ele nunca deixou um pecador se afastar dele sem dizer: vai, não peques mais. Você não pode estar em Cristo e continuar praticando as obras do maligno. Sem santidade você não verá Deus. E é isto que essa geração de crentes tem feito. Eu me envergonho como cristã. Eu olho esse Instagram, eu já deixei de seguir várias pessoas. Vários cantores gospel eu deixei de seguir por causa das suas práticas. Estão lá como figuras públicas, como influenciadores do quê? Estão influenciando essa juventude para o quê? Estão influenciando as mulheres cristãs para quê? Os homens cristãos qual é a influência que está saindo dessas pessoas? Não sou melhor que ninguém, sou pecadora todo dia, sou dependente da misericórdia e da graça de Deus para permanecer em pé. E até Jesus voltar vai ser assim. Mas a Bíblia nos exorta a nós renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos desejos carnais, renunciar a todas as práticas que chama a nossa carne. Quais são os pecados que condenam uma pessoa para o inferno? Está na palavra, está aqui, é específico. Jesus não falou em sentido figurado. Deus, ele é direto. A palavra dele é como flecha. É você que está desviando. Você mesmo descolou o alvo do seu coração e está colocando lá do seu lado para a flecha desviar, porque a flecha, ela acerta o alvo. Você tem tirado o alvo, a flecha de rota do alvo. Por quê? Porque a carne inclina para o pecado, a carne inclina para as coisas da carne. E aí você ainda ouve esses evangelhos adocicados de que você pode estar em Jesus, ser salvo e ir para o céu continuando com as suas práticas. Jesus é santo, a palavra dele é clara. Não adianta vir alguém querer tampar isso aqui. Não adianta. Ela é clara, ela é objetiva. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você entendeu?
Você, o seu corpo é templo. O seu corpo não pertence a você, ele pertence a Deus. E Deus pertence ao santuário, ao seu corpo. Ele mora dentro de você. Ele é santo, ele é puro. Como que ele vai morar dentro de um templo contaminado? E olha aqui o que a explicação aqui nos diz. Como alguém que é lavado, santificado e justificado eternamente pela graça, o cristão é libertado. Os coríntios tinham feito com liberdade exatamente o que Paulo tinha admoestado aos Gálatas a não fazer. Não useis da liberdade para dar ocasião da carne. Olha, e é isso que tem acontecido, meus amados. Usam da ocasião da graça para dar liberdade à carne, para dar ocasião à carne. Então, nessa sessão, Paulo expôs o erro da racionalização dos cristãos de Corinto, no que dizia respeito a estarem livres para pecar, uma vez que o pecado estava coberto pela graça. Exatamente o que eu estava falando aqui. Meu Deus, a palavra ela é clara. Só se engana quem quer. Se você lê a palavra com a companhia do Espírito Santo, do autor dela, você não vai ser enganado. Não é uma teologia absurda que estão criando aí, exatamente como Paulo admoestou aqui a igreja de Corinto, em que justifica os pecados, a legalidade, a continuar praticando seus atos libidinosos, a sua impureza, a sua sensualidade, a sua carnalidade, porque a graça da cruz usam como desculpa para continuar pecando. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Que dizia respeito a estarem livres para pecar, uma vez que o pecado estava coberto pela graça de Deus. Amados, isso chega a ser um absurdo. Isso chega a ser uma coisa que eu não tenho nem palavras para descrever aqui. Estão abusando da graça, da liberdade. Ser livre, meus amados. Ser livre em Cristo. A graça nos chamou para ser livre, sim, mas não livre para pecar. A liberdade de Deus, a liberdade que a graça, que o sacrifício de Jesus nos deu, não é a graça que te habilita a continuar pecando, a continuar praticando as obras da carne. A liberdade que Cristo nos chamou é a liberdade de servir a Deus, de sermos livres exatamente do que? Da escravidão do pecado. É para essa liberdade que Jesus nos chamou, para ser livre das obras da carne e não para continuar praticando as mesmas. Jesus Cristo nos chamou para ser livres, mas livres do pecado, da escravidão que o pecado nos traz. Essa é a liberdade de aceitar Jesus e de ser limpo, purificado por Ele, pela obra da expiação dEle. Olha como você está sendo enganado. O diabo, ele te aprisiona com as práticas carnais, com os pecados, de caráter dele. Quando você aceita Jesus, esse peso, esse fardo de pecados, essa sujeira de Satanás, ela cai aos pés da cruz e você passa a ser de escravo de Satanás a livre em Jesus. E é essa liberdade que Cristo dá para vocês.
Jesus pega vocês que estão na escravidão de Satanás, da escravidão do pecado, do lixo, da imundícia, que é o diabo e as obras dele. Tira vocês dessa prisão, traz vocês a liberdade, mas a liberdade do quê? Para servir a Ele, para experimentar das obras dele, para experimentar o padrão dele. A tua liberdade não é para continuar pecando, a tua liberdade é para te tirar da escravidão do pecado. Você está vendo como você está sendo enganado por essa teologia do pode tudo? Da graça absoluta? Da graça que você pode continuar pecando no erro? Salvação não é barganha. A mensagem da cruz não é barganha. Não é uma troca. Não é, não. Foi pago um alto preço pela sua vida, pela sua liberdade. E você está fazendo o quê? Barganhando. Aleluia! Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Olha a exortação aqui. Olha a comparação aqui que Paulo usa. Absolutamente não, Paulo diz. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Você sabe o que quer dizer isso aqui? Quando você profana o seu templo, quando você pratica as obras do diabo, você se torna um com quem? Com o diabo. Com Deus é que não é. Com Deus é que não é, meu amado. Quando você está fazendo as obras do diabo, cometendo pecados sexuais, na imoralidade, na sensualidade, você está se unindo a quem? Ao dono disso tudo. Quem é o dono disso tudo? Satanás. Você está se unindo a ele. Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Meu Deus. Só não escuta, só não aprende, só não tira as vendas dos olhos aquele que a palavra chega e quer tirar a venda dos olhos, mas ele fica segurando a venda, porque ele não quer, ele quer continuar barganhando. Ele quer continuar iludido. Mas saiba que a sua ilusão com esse evangelho adocicado que estão pregando aí vai te levar para a morte eterna. E eu ouvi aqui um pastor falando aqui uma coisa, ele falando em lágrimas, ele dizia: a pior coisa que você vai escutar na sua vida não é um estou indo embora do seu cônjuge, não é um término de namoro, não é você perder o seu emprego, não é você perder uma amizade. A pior coisa que você vai ouvir nessa vida é: eu não te conheço. E sabe quem vai dizer isso? Deus. Quando você for chamado ao julgamento e você estiver, aleluia, seguido as práticas do mundo, as ideologias do mundo, infelizmente, Deus vai te dizer: eu não te conheço. Isso é a coisa mais triste que um ser humano, que um crente pode ouvir, depois de uma vida voltada e devocionada a Deus: eu não te conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno.
A palavra é séria, salvação é coisa séria. Salvação não é barganha. Salvação não é teologia disso, teologia daquilo. Salvação é o que está na palavra. Para conseguir a salvação, você tem que aceitar Jesus, mas você tem também que seguir o padrão de santidade, de moral, de conduta que a palavra, que a Bíblia nos ensina. Nós somos livres da escravidão do pecado. Fugir, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Tá bem específico, não precisa nem eu comentar sobre isso. Tá bem específico, tá aqui. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Não é eu que estou expondo as minhas ideias, não, é a palavra. Tá escrito, não sou eu, não é a Santa Rona, não é a chata, porque é assim que eu sou taxada. Tudo bem, eu aceito esses títulos. Uma pessoa que eu consiga alcançar é uma alma menos para o diabo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? O que Paulo está dizendo aqui? Nós não nos pertencemos. Nós pertencemos a Deus. Essa historinha aí de que Jesus só quer o coração e tá tudo bem. Meu amado, sinto te informar que a maior mentira do diabo, vindo direto, se tem uma mentira que o inferno planejou detalhadamente, assim, minuciosamente, foi essa, do Jesus só quer o coração. Essa é uma das mentiras mais excelentes, digamos assim, que o diabo conseguiu trazer para a humanidade, para a igreja. Isso aí ele não aplica lá no mundo, ele aplica dentro da igreja, para quem é a igreja. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu acho que o Espírito Santo já falou nessa tarde. Eu não vou me estender nisso porque ele já falou. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está trazendo à igreja. Por quê? Porque nós estamos vivendo no tempo do princípio das dores, num tempo de cumprimento de profecias bíblicas que antecedem a vinda do Messias. Está na hora de você começar a renunciar à sua carne, começar a ter uma vida de secreto, de oração, pedir a Deus a armadura dele para que você possa resistir. Nós estamos num período de resistência. A igreja ela tem que resistir ao pecado, ela tem que resistir às obras da carne, ela tem que resistir as teologias vindas direto do inferno. Ela tem que aprender a ter discernimento. Está faltando mais João Batista nas praças, nas ruas, nos púlpitos, na internet. João Batista, sabe o que é que me admira no João Batista? Que ele era direto nas suas palavras.
Quando nós somos, a palavra ela é direta, ela não corta a volta. Ela é flecha. E quando eu falo de João Batista, estou falando em palavras diretas. Não é tempo da gente vir aqui falar palavrinhas doces, não. É confrontamento mesmo, é despertamento, é avivamento, é arrependimento, é renúncia. Evangelho é renúncia, cruz é renúncia, salvação é renúncia, é caminho estreito. Servir a Deus é muitas vezes andar sozinho, é andar na contramão do mundo. O mundo está indo para lá. Se o mundo está indo para lá, eu vou para cá. Porque se a multidão está indo para aquele lado, é porque lá tem coisa do diabo. Lá tem perdição. Lá tem precipício. Lá tem morte eterna. Dificilmente a palavra vai atrair multidão. E se atrair multidão, pode ter certeza que tem engano lá. Nos nossos dias está sendo assim. Se tem multidão é porque lá tem facilidades. Porque o caminho de Jesus é estreito. O caminho de Jesus, ele tem cerca. Um pastor que ama a sua ovelha coloca cerca para ela não ser devorada pelos lobos. Um pastor que ama a sua ovelha, ele orienta ela. Ele conduz ela a verdes pastos. Cadê os pastores? Cadê? Cadê os líderes? Aonde estão vocês? Aonde? Estão preocupados com o quê? Encher seus bolsos? Vai ter um acerto de contas muito grande para você, pastor, líder, missionário, missionária, líder de juventude, líder de criança. Vai ter um acerto de contas com você no grande dia. Eu encerro minhas palavras por aqui. Até o nosso próximo devocional. Em nome de Jesus.